Oi, gente, tudo bem? Depois de muitos dias pensando como gravar, onde gravar, que roupa usar, qual cenário usar, enfim, tudo, eu finalmente decidi gravar o vídeo pra vocês de toda a minha história da minha gestação. E assim, com a roupa que eu tô em casa, no cenário do fundo da minha sala, e é isso, vamos gravar aí do jeito que dá, porque quero contar hoje essa história pra vocês. Vamos lá! Então, vou contar pra vocês a história da minha gestação, do meu aborto retido, da minha curetagem e o processo de como está sendo essa recuperação emocional de ter vivido todo esse processo de ter e perder um filho. Então vamos lá. Primeiro, vamos iniciar pelo básico. Gente, desde sempre eu quis ser mãe, desde criança. Eu me lembro assim, com 7, 8 anos de idade, indo na loja com os meus pais, loja de móveis, sabe? E naquela época, isso há mais de 20 anos atrás, as lojas, elas faziam uma cozinha completa, um quarto completo, eles montavam os ambientes, algumas ainda fazem isso, mas tinha muito isso nas lojas, e eu sempre ia direto no setor de quarto de bebê, ficava olhando berço, ficava olhando, enfim, tudo que era quartinho de bebê. Eu ia numa loja de roupa, eu ia olhar coisas de bebê, eu entrava numa loja de brinquedo e eu ia olhar coisas de bebê. Eu sempre olhei tudo de bebê desde criança, eu sempre me imaginei mãe. Só que eu venho de uma criação onde meu pai e minha mãe me ensinaram que você tem que estudar, você tem que se formar, ter uma profissão, ter um marido, ter uma casa, tudo isso antes de gerar filhos. E tudo bem, pra mim super funciona. E aí eu fiz tudo isso, me formei, tenho a minha profissão, né? Tenho as minhas formações, tenho um marido, tenho uma casa. E aí no finalzinho de 2022 eu disse, chegou o meu momento de brilhar no mundo, chegou o meu momento de gerar, chegou o meu momento de ser mãe. No final de 2022, eu tirei o meu DIU. Eu tinha o meu DIU de cobre, né, que era o meu método contraceptivo, então ele não tinha hormônios. E eu, na minha santa inocência, pensei, vou tirar o DIU de cobre e em 2, 3, 4 meses no máximo eu vou engravidar. Santa inocência. Beleza, tirei o DIU e começou a passar os meses. Passou 1, 2, 3, comecei a me preocupar, 4, e aí eu procurei um médico. Procurei ginecologista, comecei aquela batalha de exames, né? Começou aquela investigação, investiga o marido, investiga eu e tudo mais. A princípio tudo normal, tudo normal, tudo normal. O que, né? Eles diziam, provavelmente você não tá engravidando ainda, porque eu tenho ovários policísticos. Então, era o que eles diziam, é por isso, é por isso. A gente até teve um rolo de que a gente achou que o marido tinha problema, mas não tinha. Depois eles acharam que eu tinha um problema, mas não tinha. Era assim uma loucura. E foi indo, foi passando os meses e com isso a ansiedade, crescendo, 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 crescendo. Com isso eu tive um início de um processo de depressão, inclusive comecei até a tomar medicação. E vou dizer pra vocês que esse processo de tentante, né, da mulher tentante, é muito doloroso quando essa mulher deseja muito ser mãe. Quando uma mulher, ela decide, vou ser mãe, né, vou engravidar, ela já se sente mãe no coração. E é muito triste porque as pessoas na sua volta, sejam amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas da área da saúde, elas olham pra ti e dizem assim, esquece, querida, se tu esquecer, tu vai engravidar. Comigo aconteceu isso, eu também queria ser mãe, esqueci, engravidei. Gente, por favor, tá vendo esse vídeo? Por favor, toma isso como aviso pra você. Não fala isso pra uma mulher tentante. Eu não tô falando por mim, eu tô falando por inúmeras mulheres que eu conheço que são tentantes ou foram tentantes e passaram por isso e ouviram essa frase. Dói. E dói na alma. Sabe por quê? Porque quando a gente ouve esquece que tu engravida, a nossa frustração aumenta ainda mais. Por quê? A gente não consegue esquecer. E aí o processo de não conseguir esquecer, a gente se cobra. Não consigo esquecer, é por isso que eu não engravido. Olha só, eu sou ruim, tô fazendo errado. E aí a frustração e a ansiedade, elas aumenta, e isso dói muito. Enfim, passou um ano já tentando, eu recebi o diagnóstico de infertilidade, eu e meu marido. Porque é normal, quando passa mais de um ano onde você tá tentando engravidar, sem que você tenha um motivo real de que por aquilo você não está engravidando, você e seu marido vão receber um diagnóstico de infertilidade. Calma, não é esterilidade, nós podemos ter filhos, mas infertilidade é dificuldade de engravidar. Beleza, foi passando, passou aí quase um ano e meio e eu disse assim, cara, tô cansada, tô sofrendo, tô entrando em depressão, eu tinha engordado horrores por causa desse processo de ansiedade que eu vivia.
quer saber, eu vou cuidar de mim, eu vou emagrecer. Eu comecei a emagrecer, comecei a me cuidar, tava, né, super focada. E daí começou os estágios da minha faculdade de educação física, os estágios obrigatórios, aquela correria. Eu decidi que eu queria comprar uma casa, né, mudar o lugar onde eu morava. Eu disse, eu vou trabalhar, e comecei a esquecer, né, que é o que as pessoas me diziam. E aí, eu engravidei. Pimba, engravidei. E vou contar então como que eu descobri. Estava eu lá no meu estágio obrigatório de educação física, então eu estava na academia. E assim, eu estava num processo de emagrecimento e eu conheço o meu corpo. Eu conheço o meu corpo, sei muito bem como ele é. E aí eu comecei a achar estranho, porque a parte baixa do meu abdômen, o pé da barriga que as pessoas chamam, estava muito inchado nos últimos dias. Não estava perto de menstruar. Enfim, eu comecei a achar que era intestinal, mas era estranho, ele estava inchado. Eu me olhava no espelho, aquela pança. Gente, calma. Não era pança de bebê, era pança de inchaço, porque sim, nos primeiros dias de gestação, até antes de atrasar a menstruação, a mulher já tem sintomas, que normalmente são inchaço. Algumas mulheres não percebem, outras percebem, até porque depende de como você se reconhece, quanto você se percebe no seu próprio corpo, como é a sua estrutura física, se você vai ou não perceber. Eu percebi a minha barriga inchada, porque eu estava numa academia, me olhando no espelho, horas e horas e horas por dia, e eu percebi que estava estranho, eu comecei a me achar estranha. Mas isso não me levou a acreditar que eu poderia estar grávida. O que aconteceu? Eu tava num plantão dia 29 de março. Dia 29 de março, sexta-feira santa. Sexta-feira santa. Estava eu de plantão no hospital que eu trabalhava, né? E eu disse, eu tenho um teste de gravidez, vou fazer. Sabendo que ainda nem tinha atrasado a menstruação, mas eu fazia direto. Peguei, eu vou tomar um café, agora às 9h15 da manhã, e na volta eu vou no banheiro. Tá. Fui lá, tomei meu café, voltei, fui no banheiro, fiz meu xixi, botei o testezinho daqueles bem baratinho, gente, de 5 pila, aquele que é um palitinho de papelão. Botei o palitinho no xixi e fiquei mexendo no celular. Meu chefe que não me escute. Fiquei lá um tempinho mexendo no celular, esqueci do teste. Pegar o teste. Quando eu olhei, eu travei. Tinha um risquinho bem fraquinho do lado do risco do negativo, tinha um risquinho bem fraquinho. Só que naquele processo de 1 ano e pouco tentando engravidar, eu já tive um falso positivo. E aquilo me fez muito mal. Então eu fiquei, será que é outro falso positivo? E aí eu surtei legal. Aí, peguei, voltei pro meu setor de trabalho em estado de choque. As minhas colegas de trabalho, o que foi, Erika? O que foi? Eu peguei e mostrei. Elas, tá grávida. Assim, calma, gente, eu não sei, eu já tive um falso positivo. Nisso a médica que tava de plantão disse, não, então vem cá, pegou, fez o papel, pedido, vai lá e faz o teste, a gente tá num hospital, faz o exame de sangue. Aí eu fiz. Passou ali uma hora e pouco, eu acho, pra sair o resultado. A menina do laboratório me ligou, Erika, vem cá. Fui. Ela assim, olha, eu vou te explicar. O teste de gravidez, quando a gente faz o exame de sangue, acima de 5,3, a mulher tá grávida. É positivo. Só que o teu resultado deu 5,36. Olha isso, de 5,3 a mulher tá grávida. O meu tava 5,36. Ela assim, é positivo, só que é um positivo ainda muito no limite, sabe? Daí ela disse, eu não posso botar num laudo que é positivo. Ela assim, vamos repetir esse exame na segunda? Isso era na sexta, dia 29 de março. Aí eu assim, tá, de segunda eu tô de plantão. Só que ela assim, olha, a princípio é positivo. Comemorei, né? Tô grávida. Contei pro marido, fiz uma surpresa pro marido, contei pra família, aquela coisa toda. Porque no meu coração eu sabia que eu tava grávida. Beleza. Chegou na segunda, refiz o exame de sangue, confirmadíssimo, de 5,36 de sexta. E na segunda tava 80 e poucos, quase 90. Confirmadíssimo, positivão. Ela até me explicou, os primeiros dias de gestação, e eu já sabia, né? Porque assim, você sabe que as 2 primeiras semanas da gestação, 40 semanas, normalmente. As 2 primeiras semanas a mulher não tá grávida. As 2 primeiras semanas da gestação é o período onde ela menstruou até ela ovular. A terceira semana é que é a primeira semana de gestação. E eu tava grávida de 3 semanas. Ou seja, eu descobri a minha gestação com 1 semana de real gravidez, mas já era a terceira semana. E foi antes de menstruar. Eu descobri a minha gestação antes de atrasar a menstruação. Antes de atrasar, né? Porque eu nem menstruei. Beleza. Aí foi aquela alegria, né? Aquela coisa maravilhosa. Com 3 semanas ali, com 5 semanas, primeiro ultrassom. Eu já sabia que não ia ouvir batimento cardíaco ainda, era muito cedo. E que possivelmente nem iria ver nada. Mas vive uma bolinha bonitinha. O médico disse que tá tudo perfeito, compatível com a idade uterina, com o tamanho uterino. Aquela coisa toda. Tudo compatível, tudo perfeito. Fui pra casa super feliz.
Aí eu sabia que ele pela 7ª, 8ª, 9ª semana eu deveria fazer outro ultrassom para ouvir batimento cardíaco, para ver se estava tudo bem, se desenvolveu, aquela coisa toda. Mas eu já sabia que tinha um bebezinho se formando, porque eu já tinha visto uma bolinha. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha muita condição financeira ali naquela época. E eu fiquei assim, eu tava muito ansiosa, porque a ansiedade é meu sobrenome. Eu queria saber se era menino ou menina. Mas meu coração dizia que era sim menino. Em vez de fazer a ultrassom ali com 8 semanas, eu peguei e fui fazer a sexagem fetal, que é o exame de sangue para ver o sexo do bebê. E fiz ali com quase 9 semanas. E aí eu deixei para fazer o ultrassom de translucência nucal, que a gente faz de 11 a 13 semanas, até o final de 13 semanas a gente faz esse exame, que é o primeiro exame onde a gente já consegue detectar algumas síndromes, alguns problemas com o bebê. Beleza, porque eu queria fazer esse, ele é importante. Aí, então eu fiz ultrassom com 5 semanas e depois eu só fui fazer ultrassom com quase 14 semanas. Passou todo esse tempo sem fazer. Então eu nunca ouvi o coração do meu bebê e eu queria muito ouvir o coração dele. Quando eu fui fazer, deu a coincidência do meu pai e a minha madrasta estarem aqui na nossa cidade. E eles foram junto. Então foi eu, meu marido, meu pai e minha madrasta pra fazer ultrassom pra ouvir o coraçãozinho do meu bebê. Entramos todos lindos e belos, eu expliquei pra ele, o bebê tem quase 14 semanas, expliquei para eles que o bebê tinha quase 14 semanas e que já iríamos ver um bebê completo, porque ele já tinha narizinho, já teria tudo, ele é pequenininho, mas tem tudo. Aí, quando o médico colocou o transdutor na minha barriga, né, no meu abdômen, a gente viu uma bolinha. E naquele exato segundo, eu sabia que meu bebê não tava mais ali. Claro que a lágrima escorreu, o médico não falou nada, ele só disse assim, vamos fazer um ultrassom transvaginal? Mas eu já sabia. Fizemos o ultrassom transvaginal e aí ele confirmou. Ele, olha, seu bebê é compatível com um bebê de 7 semanas e 3 dias. E você tá grávida de 13 semanas e 5 ou 6 dias. Então, provável aborto retido. Eu não posso confirmar aborto, você precisa repetir esse ultrassom em 15 dias e precisa procurar uma maternidade. Fui no mesmo dia na maternidade, eles confirmaram. Em 15 dias, repete esse ultrassom pra gente ver. Mas, eles não me deram expectativa nenhuma e eu sabia que não tinha chance nenhuma de estar errado. Muitas semanas de erro, é o dobro do tempo, né? Um bebê de 7 semanas, eu já tava de 14 semanas praticamente. Impossível. Mas tá, foi os piores 14 dias da minha vida, né? Não passava nunca aquelas 2 semanas. Enfim, fui fazer o meu outro ultrassom depois de 14 dias num lugar um pouquinho melhor, com qualidade de imagem um pouquinho melhor. E aí lá a gente viu uma bolinha, só que uma bolinha já com traços humanos. Já tinha bracinho, já tinha perninha, não tinha o formato da cabecinha humana, ainda não. Por quê? Era um bebê de 8 semanas e 3 ou 4 dias, eu não me lembro bem. Não 7 semanas, ele tinha 8 semanas e um pouquinho. E eu já tava de 15 semanas. Então, foi feito aquele ecodoppler para ver se passava sangue e tudo mais, e o médico confirmou, é um aborto retido, seu bebê não tem batimento cardíaco, não tem movimento fetal, ele parou o desenvolvimento com 8 semanas e 3 ou 4 dias. Beleza. Como já fazia muito tempo, ele parou o desenvolvimento ali com 8 semanas, eu já estava de 15 semanas, eu sabia que meu corpo não ia expelir, que era um aborto retido. Porque, a diferença de aborto retido é, o bebê morreu, mas o corpo da mãe não entendeu, e tá tudo bem, e segue lá dentro. Um aborto espontâneo é quando o bebê morre e o corpo da mãe põe pra fora. Às vezes ele nem morre, né? Às vezes é algum problema no corpo da mãe e espelha o bebê. Mas enfim. Então foi um aborto retido, já fazia muito tempo, não tinha por que ficar esperando que meu corpo não ia colocar esse bebê pra fora. Eu tinha que fazer a curetagem. Fui pra maternidade, fui internada pra passar pelo processo e graças a Deus não foi feita a curetagem. Eu tava morrendo de medo, porque a curetagem é passar uma cureta que é tipo uma colher dentro do útero, claro que sedada, dormindo, né, anestesiada, a gente não sente nada. Mas eles raspam o útero pra retirar tudo. E isso às vezes faz lesões no útero e impedem uma nova gestação. E eu tava morrendo de medo disso. Fizeram a AMIL, que é a aspiração intrauterina. Então aspiraram ele é tipo botar um aspirador na entrada do útero e chupar tudo que tem lá dentro. Chupa o bebê, chupa tudo que tem lá dentro. Fizeram e aí mandam pra biópsia. Que eu semana passada eu postei aqui nos meus stories falando dessa biópsia, que demorou bastante pra sair o resultado. E aí então, o que saiu? Nessa biópsia saiu que o bebezinho não tinha problema genético.
Eu achava que a biópsia ia dizer exatamente o motivo que ele morreu. Eu achava que ia sair porque, sei lá, não formou um rim, não formou um fígado, enfim, exatamente, mas não sai assim. A médica me explicou. O que a gente consegue ver é alterações genéticas, que ele não tinha alteração genética, e se foi um problema do teu corpo. Mola datiforme, que é um problema no útero que impede a gestação de continuar, enfim, mas não. Ela assim, teu útero perfeito, saudável, não foi nada contigo, então não cria o fantasma para uma próxima gestação que isso vai acontecer de novo. E não foi uma alteração genética, né, do qual vocês vão ter que ficar de olho que talvez um próximo bebê tenha problemas genéticos. Não, foi um erro, infelizmente, normal, desses que acontecem no primeiro trimestre, o bebê não desenvolveu. Aconteceu alguma coisa, ele morreu e não desenvolveu. E tá tudo bem. E aquilo ali me ajudou muito nesse processo de recuperação. Por quê? Desde o momento em que o médico lá, quando tava naquele ultrassom, que eu fui ver o batimento e aí descobri que ele morreu, quando ele botou o ultrassom no meu abdômen e que eu vi que o bebê não tinha batimento, que não era um bebê, era uma bolinha, eu já soube ali, não tem mais bebê, o bebê morreu. O primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi, Deus ouviu minhas preces. Por quê? Desde que eu soube que eu estava grávida, dia 29 de março de 2024, eu pedi muito para Deus. Deus, me dá um filho saudável. Por favor, eu quero um bebê muito saudável. Não que eu não vá ser a melhor mãe atípica do mundo e cuidar de um filho com alguma síndrome, com problemas, enfim. Óbvio que eu ia fazer tudo por esse bebê. Mas, gente, eu trabalho numa UTI neonatal. Trabalhava, né? Numa UTI neonatal, eu saí recentemente. Eu trabalho com crianças atípicas, com bebês com problemas, com síndromes raras e diversos problemas. E a vida das mães atípicas é bem puxada. Elas amam seus filhos, elas são extremamente gratas por seus filhos. Mas elas sofrem. É muito puxado ser mãe de um bebê atípico. Então, eu pedia para Deus, Deus, se for da tua vontade, eu vou fazer a tua vontade. Mas se, por favor, me dá um bebê saudável, eu pedia isso para Deus. E quando eu vi ali, naquele momento que o ultrassom estava na minha barriga e que eu vi que o meu bebê tinha morrido, meu primeiro pensamento foi, Deus ouviu minhas preces. Sei lá. Pode ser loucura, pode me julgar. Mas foi o meu pensamento. E um monte de gente não gosta de ouvir isso. Poderia ser um bebê com problemas e tudo mais. Tem muitas mulheres que odeiam ouvir isso. Mas pra mim, Érica, isso é o que me ajuda a seguir em frente de boas. É pensar que poderia sim ser uma criança que ela ia sofrer, que talvez ela ia viver 2, 3 meses numa UTI neonatal e ia morrer. E ia ser tudo muito pior, talvez. Então, perder ele nesse começo, assim, foi o jeito que Deus permitiu que fosse melhor pra mim. Então, pra mim, isso é o que me ajuda desde o começo, é o que me faz bem. Não vou mentir, gente, é bem difícil. Mães de colo vazio, mães que perderam seus bebezinhos no início da gestação, no meio da gestação, no final da gestação, no parto, ou que perderam seus bebês, que já tinham um tempinho ali com seus bebês, é muito difícil. Independente, se o meu bebê tivesse 2 anos de vida já nascido ou se foi 8 semanas de gestação, que pra mim eu vivi 16 semanas de gestação. Independente, é muito difícil sim perder um bebê, mas cada mulher lida de uma maneira. Graças a Deus eu tive sim um apoio da minha família, do meu marido, absurdo, enorme, isso me ajudou muito. Às vezes eu fico triste quando vejo uma gestante, vocês perceberam, né, que eu saí do hospital, não trabalho mais na UTI Neo, porque pra mim é muito difícil ainda, né, trabalhar com esses bebês. Eu me afastei, vocês podem ver que eu nem posto mais quase, que eu quase não atendo mais bebezinhos. Eu me afastei? Sim, me afastei bastante. Hoje eu tô trabalhando com a fisioterapia e algumas outras coisas, mas muito mais com adultos, porque pra minha saúde mental, isso que tá me fazendo bem. Mas ao mesmo tempo isso tá me preparando, e isso foi a forma que eu vejo que Deus tá me preparando cada vez mais para o meu bebê arco-íris. O dia que vir um bebê saudável, né? O bebê arco-íris é o quê? Tem gente que não conhece esse termo aqui. Bebê arco-íris é aquele bebê que vem depois de uma perda gestacional, porque o arco-íris sempre vem depois da tempestade. Então, pra mim, apesar de que ainda às vezes é difícil, mas lidar com isso pensando que Deus me preparou de uma certa forma, que Deus me permitiu viver esse momento com esse bebê, que ele precisou viver aquele momento conosco, que ele sabe que ele foi amado e que ele para sempre vai ser amado, porque foi ele que me deu o título de mãe. Eu posso não ter ele no meu colo, mas eu sempre vou ser mãe dele. É uma bênção. E eu agradeço todos os dias para Deus,
por ter vivido esse momento. Por mais que, com certeza, dia 10 de dezembro vai ser um dia complicado, porque era o dia da data provável do parto. Por mais que eu fico pensando às vezes, nossa, era pra mim estar barriguda de bebê e não barriguda de gordinha. Mas enfim, faz parte, e esse é o meu relato, esse foi a minha história, e eu tenho assim um amor, uma gratidão enorme a Deus, porque por mais que doa, que seja uma história ruim e tudo mais, mas eu vivi essa história, eu vivo essa história, ela sempre vai fazer parte da minha história, e eu espero que talvez alguma outra mãe que esteja sofrendo ou que venha a sofrer com isso e que veja esse vídeo, talvez ajude ela a entender também e superar. Dentro dos limites dela, cada um vive o luto de uma maneira. Mas a forma com que eu tenho encontrado cada vez mais é que Deus está me preparando para o meu bebê arco-íris dessa maneira. E é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado nesse vídeo, por terem esperado, vocês ansiosos que ficavam me pedindo por esse vídeo. Mas tudo ao seu tempo, tudo tem seu tempo, e eu precisei de um tempo para conseguir gravar esse vídeo, que eu achei que eu ia fazer um vídeo cheio de edições, e no fim, ó, resolvi fazer hoje, ó, sem filtro, sem edição nenhuma, só que, ó, eu linda e bela em casa. E é isso, gente, ó. Beijos, beijos, beijos.